loucura isso. Está muita coisa. Então, Zé Paulo, mas parece que isso foi uma medida do governo liberando os dados dos bancos. Então, do governo... Aí Nem é vazamento, é uma coisa deles terem liberado mesmo. Isso eu achei assim, um absurdo. Então, aí eu tenho que rever. Que o acesso direto sem... não seria vazamento. Inclusive, o artigo faz menção à LG... esqueci. Olha, Leis Gerais do o nosso grupo Proteção aqui, de dados. LGPD. o nosso grupo é muito ativo e, às vezes, eu posso ter perdido esse artigo específico. Se você puder, por gentileza, postá-lo novamente, que é um assunto que eu tenho o maior interesse. Ok, Zé Paulo, é todo seu. Então, eu até pus lá que era para você, mas você não respondeu. Então, eu até imaginei que talvez você não tivesse visto mesmo. Talvez, na dinâmica do dia a dia, quando você falou, tive a sensação que era de vazamento. Mas, não sendo... Não é vazamento, não. Inclusive, eu acho que Eduardo Moreira fez algum comentário. Aquele Eduardo Moreira ele fez um comentário sobre isso também. Se você, por gentileza, puder postar novamente, vai ser bacana. Eu vou tentar achar. Eu vou apaguei tanta também. coisa. Eu apaguei muita coisa das mensagens, porque meu celular estava estourando, né, de idade. Mas eu vou tentar ver se eu acho. Ô, Marco, estamos já no ar aqui, conversando? Já começou? Estamos no ar e a Vera está entrando. Tá. Não só... Esperar um pouquinho. Vera. A Vera está com o microfone fechado. Estou vendo a Vera, não. Eu vou iniciar aqui o papo e aí a gente vai trocando ideias. Vamos ver o que vai acontecer com a Vera. Eu acho, Marco, que esse é o nosso 11º encontro, não é? Eu não tenho certeza do número, mas já está grande mesmo o número de reuniões. Então, esse é mais um encontro aqui, um bate-papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, em que eu quero fazer um apanhado geral desses encontros hoje, dar por concluída a atual fase, que foi uma apresentação, um bate-papo geral, panorâmico, sobre a Lei de Proteção de Dados. E, a partir daí, enfocar temas específicos. Exemplo, teletrabalho, que eu acho muito um tema extraordinário para o nosso bate-papo. O 5G, que o Rodrigo se dispôs a falar, o vazamento de dados, esse assunto que a Ana veio agora trazer de fornecimento de dados pelo governo, independentemente de vazamento, que é uma coisa também delicadíssima. E vai por aí afora. Temas que não faltam. Então, portanto, essa seria a sequência do nosso papo. Eu relembro que nós sempre tivemos por base o diálogo sobre a lei, considerando as relações sociais atuais da era digital. Isso é importante considerar aqui. Existe um ambiente social, um contexto social, cultural, que se movimenta, se dá por dados.
o que genericamente chamamos de era digital. Em poucas palavras, podemos dizer que a era digital se caracteriza pelas relações humanas mediadas pelo computador, em que as atividades estatais, financeiras, das comunicações e assim por diante ocorrem de modo fortemente digital, não apenas presencialmente. E a pandemia do coronavírus aprofundou e acelerou esse processo. A leitura que eu apresentei da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei número 13.709 de 2018, é a partir das Declarações Universais de Direitos Humanos, que no Brasil estão incorporadas na Constituição da República, com base no princípio geral da dignidade da pessoa humana e na proteção dos direitos da personalidade. Com efeito, o objetivo da lei é o de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade humana. Debatemos os principais conceitos da Lei de Proteção de Dados nesses nossos encontros, como o conceito de dado pessoal sensível, de dado anonimizado, de banco de dados, de tratamento de dados, de consentimento, o conceito do titular, do controlador, operador, encarregado e outros conceitos. Lembrando, esses conceitos todos estão na lei. A lei tem esse caráter didático de conceituar as principais ideias, os principais princípios. Também falamos dos principais direitos do titular dos dados. Igualmente, debatemos da responsabilidade do controlador e do operador, que também, tudo isso está na lei. Eu estou reforçando essa ideia, porque a leitura da lei permite a abordagem desses temas todos. Falamos da importância da segurança e boas práticas de governança que permeiam a aplicação da lei, que a própria lei dá as diretrizes para tanto. Destacamos as sanções administrativas que o controlador e o operador estão sujeitos. Em vários momentos, tratamos da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de sua constituição, atuação e finalidades. Debatemos até longamente a ideia de que o princípio da proporcionalidade é estruturante da lei. E trazemos vários exemplos disso, de como que o princípio da proporcionalidade atua na formação e aplicação da lei. Também discutimos fatos sociais relevantes, como o vazamento de dados do Ministério da Saúde. Aliás, o debate sobre fatos sociais relevantes será uma das linhas que percorreremos doravante, trazendo aqui para o grupo da conversagem temas sociais ligados aqui à proteção de dados. A partir de certo momento, passamos a debater também decisões do Poder Judiciário envolvendo, de alguma forma, dados pessoais. Como já dito, sempre procuramos situar a leitura da lei no contexto social. E, em torno disso, trouxemos aqui citações de vários autores, a exemplo do Manuel Castel, no livro A Galáxia da Internet. E hoje, oi, Carmen, eu vou fazer uma breve citação de um livro que eu estou lendo, muito interessante, que é denominado O Capitalismo da Vigilância.
A Era do Capitalismo de Vigilância, o nome do livro. É curiosíssimo esse livro. É uma das críticas mais fortes que eu já li a respeito da proteção ou da desproteção dos dados pessoais. Também informo que eu, aos poucos, passo a ter acesso a decisões do Poder Judiciário que tratam de modo mais específico da aplicação da Lei de Proteção de Dados. Eu trouxe uma decisão hoje aqui para alimentar o nosso papo. Então, eu vou fazer a leitura aqui de um trecho desse livro, que eu indico. Esse livro ele é muito interessante. Ele não é técnico jurídico, pelo contrário. Quem é o autor do livro? Ele fala também de aspectos do direito, mas é um livro de história, de sociologia, de economia. Repete, Regina, porque o Zé Paulo não escutou. É o autor do livro. Já vou falar. Eu vou explicar até, Regina, por que eu não disse até agora o nome da autora. Porque é uma americana, mas o nome dela é todinho em consoantes. Acho que ela é polonesa, acho. Mas é excelente o livro. O título do livro é A Era do Capitalismo de Vigilância. O subtítulo: A luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Eu vou depois colocar no grupo a capa que tem todos os dados. O nome da autora, eu vou ler como eu consigo aqui, né? Porque é todo de consoante. Shoshana Zuboff é o nome dela. Eu vou colocar no nosso grupo, aí fica mais fácil o entendimento. Mas é espetacular o livro. Você tem o livro aí em mãos? Tem. Mostra o livro. Deixa eu ver aqui, aonde que eu estou. Mais para cima. Sobe um pouquinho. Aqui, ó. Aí. Mas fala. Eu indico, viu? Ele não é jurídico, mas ele faz a abordagem crítica, inclusive do direito. Olha o nome da autora. Nossa. Viu, Regina? Por que eu demorei um pouquinho para falar o nome dela? Mas é excelente o livro. Ela situa a questão dos dados, da proteção dos dados, da colheita dos dados, da função econômica dos dados, da desproteção dos dados, no contexto do neoliberalismo, em que se apregoa que as atividades econômicas não podem ter amarras nenhuma. Não tem fronteiras. E faz uma crítica profunda. Eu vou ler um trecho aqui que vocês vão perceber. Esse trecho que eu vou ler está na página 23 do livro. A Carmen está informando o preço aí. Que colocou. Olha só, ela faz uma comparação. A Carmen informou o preço aí no chat. Então, já tem até 50 mangos na Amazon. Não, na Amazon é 66. Na estante virtual é que ele é usado, né? É usado Mas se tiver, eu já comprei na estante virtual. Eu sempre compro, é bom lá também. Bom, tem uns livros usados, mas assim, inteiraço. Com certeza. Então, ela situa, não é, a era digital dentro do contexto do neoliberalismo, de que o capitalismo não aceita qualquer tipo de limitação, qualquer tipo de amarras, e faz uma comparação com a era industrial. Eu acho fabulosa essa comparação, porque é muito própria da linha que eu trabalho, comparando
a era industrial, o crescimento e nascimento do capitalismo industrial, com agora o capitalismo calcado em dados que nós vivemos. Ela faz também uma comparação curiosíssima entre o método fordista, né, de produção, com o método que, em primeiro lugar, segundo ela, foi, na era digital, desenvolvido pelo Google. O livro, eu estou na página 150, mas já me deliciei aqui com tudo isso. Então, e as críticas que ela faz são das mais profundas que, até o presente momento, eu já li. E eu já li dezenas e dezenas de autores, uma parte favorável, totalmente favorável, e outra parte crítica, mas nenhum autor tão crítico como essa autora. Vou fazer a leitura do trecho aqui. Olha só. Assim como a civilização industrial floresceu à custa da natureza e agora a ameaça de o preço a pagar por ela ser o planeta Terra, uma civilização da informação moldada pelo capitalismo de vigilância e seu novo poder instrumentário irá prosperar à custa, veja só, da natureza humana e ameaçará custar-nos a nossa humanidade. E aí ela pregoa, né, portanto, a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder. Deve ser bem interessante mesmo. O legado... também acho que eu vou comprar, viu? Muito... Não, é fantástico. Aliás, me interessa isso. Lendo aqui, né, naturalmente, eu estava pensando aqui no nosso grupo, né? Olá, Vera. Oi, Marco. Eu passei uma mensagem para você, depois você olha. Que eu não estava conseguindo entrar pelo computador na hora que você começou a gravar, deu tilt. Mas tudo bem, agora estou vendo pelo celular. Obrigada. Eu vou só terminar esse trecho, que não é longo, é curto. O legado industrial do caos climático nos enche de desânimo, remorso e medo. À medida que o capitalismo de vigilância se tornar a forma dominante de capitalismo em voga, que legado de danos e arrependimentos será pranteado pelas novas gerações? Enquanto você estiver lendo esse livro, o alcance dessa nova forma terá aumentado, uma vez que mais setores, firmas, startups e desenvolvedores de aplicativos e investidores se mobilizam em torno dessa versão plausível de capitalismo de informação. Essa mobilização e a resistência que ela engendra definirão um campo de batalha fundamental no qual a possibilidade de um futuro humano na nova fronteira de poder será disputada. Então, eu escolhi esse trecho, né, crítico como uma espécie de fecho conclusivo de abordagem crítica da era digital na fase atual aqui dos nossos bate-papos, como que para concluir essa fase e dar início a uma nova fase aí dos nossos bate-papos. Eu quero, com isso, também dizer que eu procuro, na legislação, no direito, as bases principais que possam nos contrapor a essa situação dramática. Daí a minha leitura da lei com base nas declarações universais de direitos humanos. E nós temos que ter algum embasamento ideológico, teórico, filosófico, para podermos lidar com esse capitalismo de vigilância que não é brinquedo, não, é feroz. Eu queria comentar... Então, aí o bate-papo, né?
Eu queria comentar, Zé Paulo, que hoje eu estava lendo eu assino a revista Carta Capital, e hoje, na última edição, ela trouxe, está lá uma entrevista com um cara que segundo eles lá, né, é o Bambambam, e eu ia até pegar para ver o nome, mas acho que não importa, é um especialista em inteligência artificial, e ele fala exatamente uma coisa assim, muito... Ele dá um futuro para... falando da potência da inteligência artificial para se sobrepor à inteligência humana, né? E do perigo que isso representa. É assim, e ele falando, as pessoas perguntaram para ele, a repórter perguntou, né? Mas e o que você diria para quem não acredita que isto, né, que essa inteligência artificial pode superar a inteligência humana e ser uma coisa tão assim, nociva, né, prejudicial. Ele falou, olha, a pessoa não está acreditando numa possibilidade que já está acontecendo, né? Ele fala uma série de coisas, né? Porque a inteligência artificial está sendo, vamos dizer, desenvolvida para tomar decisões, né? E são decisões que, de repente, podem superar e colocar um poder vamos falar, na mão de uma inteligência que é artificial e que ela não vê fronteiras, ela vai fazer aquilo que ela foi programada para fazer. Isso quer dizer, ela foi programada, ela não tem visão ela foi crítica, programada. Ela não percebe contexto, ela faz Exatamente. aquilo que é para fazer. Exatamente isso. Né? E é para decidir isso, então ele falando assim, se de repente se programa uma inteligência, ele dando um exemplo, né? Pode ser, algumas armas podem conter esse recurso e dizimarem populações inteiras, porque elas foram preparadas para isso. E aí, mas isso já acontece, assustador. Carmen. Não, ainda acontece. Não. Na dimensão que ele falou, Os drones. Ele fala de drones, mas da potencialidade disso está em curso, segundo ele. Aumenta, né? A potencialidade pode aumentar, mas que isso já acontece. Porque são drones com inteligência artificial, pelo que eu vi. Exatamente. Isso mesmo, é isso que ele fala mesmo. Ele fala será isso. que a gente tem como impedir o desenvolvimento disso atualmente? Então, ele fala que é decisão de quem está desenvolvendo essa tecnologia e qual a finalidade que vai desenvolver a tecnologia. Eu acho que não tem retorno. Eu acho que não tem retorno. Eu acho que a gente pode fazer algumas escolhas para tentar segurar um pouco em algumas áreas. Claro, tem um poder, eu ainda preciso acreditar que tem uma interferência ainda de alguma forma. Agora, eu acho que isso não tem mais como parar, esse desenvolvimento. Mas essa lei de proteção de dados não é justamente para isso, para conter esse avanço? Não, acho que não. Que não consegue. Não, em tese seria, né? Em tese teria que ser. Em tese teria que ser. Não tem nenhum. Não é o avanço da pesquisa. Um momento importante. Você não consegue parar desenvolvimento tecnológico com uma lei. Não consegue, de jeito nenhum. Porque está muito associada à pesquisa. Está muito associada. Pesquisa. Não tem como. Não, mas, você pode bloquear muita coisa dos seus dados. Então... Não, mas não estou falando, estamos falando assim de decisões de governos. De macro. A Carmen trouxe uma questão que é macro, uma questão de decisão que ultrapassa a questão individual. O individual é engolido pela opção do geral. Então, isso eu não consigo ver como parar isso. Então, é como a pesquisa, pelo menos eu entendi assim, que ele estava falando, né? Não é que isto é nefasto por si, né? Mas é nefasto o rumo do desenvolvimento que está sendo feito com essa tecnologia, né? E aí eu fico pensando quando foi descoberta
aquela coisa que deu margem a criar a bomba nuclear. Né? Quer dizer, é uma tecnologia que ela também é usada na área de saúde, na área da medicina e etc. Mas ela foi usada para governos para desenvolver uma arma letal para a humanidade. Então, é isso que mais ou menos ele fala. E agora, assim, se potencializou ao extremo, né? O negócio. Porque o problema está muito... Eu fiquei assustada, mais ainda. Eu vejo, Carmen, o que você colocou sobre o descontrole dessa programação até no futuro. Não vamos conseguir desprogramar. Esse é o grande perigo que você acabou de explanar, que você programa aquela máquina, de repente não consegue desprogramar, e aí vai tudo mesmo para água abaixo. E o que o Marcos falou também, né? Como é que você vai controlar a informação ou qualquer dessas programações com lei? Se até a fake news está sendo dificílimo para conter. Como Zé Paulo, que a gente vai conter isso? Então, eu acho que a legislação que você está colocando, Zé Paulo, é muito útil, porque, é claro, qualquer um de nós aqui pode ser atingido por uma nefasta, usar a palavra da Carmen, em qualquer situação, e nos colocar numa situação muito complicada. Então, obviamente que essa legislação ela pode vir para a nossa defesa, né? Então, é muito importante que se tem que ter alguma coisa, né? E outra coisa, o que está acontecendo as criações dos jogos, que está sendo intermináveis. A gente está discutindo na área de biblioteconomia, que é o gerenciamento da informação, todos esses assuntos sobre os jogos que estão desenfreados também, né? E também eles geram informações, tudo digital, e de uma forma que você também está sem controle, sabe, Zé Paulo? Então, isso metaverso aí. É difícil. Assim, essa indignação que nós todos aqui manifestamos no nosso papo, aliás, foi a base inicial que me levou a estudar essa matéria toda, porque, de repente, isso que nós estamos debatendo, eu comecei a perceber muito forte, cada vez mais, na área do direito. Estamos falando aqui de inteligência artificial, os tribunais já começaram a aplicar modalidades de inteligência artificial. Olha aí, tá vendo? Como é que isso se dá? Eu não consigo nem entender. Como é que isso se dá? Como é que seria isso no tribunal? Então, ainda não é muito exposto. É um dos pontos das minhas pesquisas, porque os tribunais, como é uma coisa inicial, né, a gente não consegue enxergar com a clareza que devemos, que podemos, mas os tribunais já começaram a falar que vão avançar. Ou seja, seria um julgamento programado? Isso mesmo. Jurisprudência? Isso, né? Esse programa, porque na área de professor já tem isso, de corrigir prova com essas coisas também. É a mesma coisa, é um julgamento ser feito com base, você joga lá de certos dados e tal, parará, e o computador sai com a... Imagina a loucura com a condenação ou com a absolvição. Gente, nossa... O Estadão publicou uma matéria nesse último domingo, de 2 páginas, falando das condenações, que nós já tratamos, aliás, aqui, com base em fotografias, condenações erradas. E uma parte disso levando em conta banco de dados de fotos. Que horror, né? É outro tema para o nosso debate. Nós já... Pincelamos isso, sim. Mas eu queria...
É um tema que merece um debate específico. Paulo, uma coisa que ela coloca, que a autora coloca aí quase no final, que é assim, se a gente vai reagir a isso, você acha que as pessoas formadas dentro deste modelo e sem controle de tudo isso vão ter condições de reagir? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que as pessoas vão ser... Eu acho que é um desafio. O desafio é assim, como é que é de era, né? De mudança de era, mudança de até civilização, né? É um marco civilizatório que a gente está agora. Até o Homo sapiens pode se transformar em outra coisa. Tem um autor que eu citei algumas vezes aqui no nosso papo, Yuval Noah Harari, que é um israelense. Ele fala claramente da ideia de superação do Homo sapiens. Você teria duas exemplos para exemplificar. Você passaria a ter dois seres, um superdotado, né? E o outro hipodotado. E, claro, evidente, os superdotados dominando os demais. Os hipodotados a gente já tem, agora os superdotados... Veja bem, não é que ele apregoa isso, ele fala criticamente. Ele mostra que a evolução tecnológica, biológica, da genética, digital pode levar a isso. Porque aqui nós estamos abordando, e a única vertente que eu consigo abordar é nessa linha, né, do direito, do ponto de vista digital e tal. O Yuval faz uma abordagem mais ampla. Ele coloca também os avanços tecnológicos de outras áreas. José Paulo, muitas vezes eu me acho analfabeta. Eu me acho analfabeta já em muitos aspectos aí tecnológicos, muito. Fico olhando, não sei como mexer. Eu acho que isso é uma potência, vai ser potencializado. Não é só você, não. Mas... Eu concordo, mas eu queria levantar outra coisa, Zé Paulo, porque já tem estudos mostrando que a inteligência desta geração que fica só no celular e no computador, que o nível de inteligência já é menor. É mesmo? É para poder os superdotados dominarem, são esses hipodotados. Acho que deve ter alguma coisa perto disso. Na verdade, porque uma das coisas que incentiva a inteligência é esse contato com o mundo concreto, né? E isso está se perdendo. As crianças estão tendo cada vez menos experiência nesse nível. E isso está prejudicando. E elas encontram ideias prontas, pensamentos prontos, né? Porque se acessa as coisas, tem lá um pensamento pronto, quer dizer, não leva a elaborar o pensamento, né? Já vem uma coisa pronta, você fala, isso é legal, isso eu gostei. Isso é legal, isso eu gostei. Pronto, você forma lá. Eu já li isso também, Ana, que há eu não lembro quando nem como, mas eu li recentemente. Ainda dizem mais, né? Ainda dizem que isso favorece a dominação do outro. Quer dizer, essa superpotência. Porque no que você não pensa, você recebe. Então, a escolha dentro do universo limitado. Você escolhe dentro do que você conhece, do que você tem. A autora aqui que eu citei, ela elabora uma breve história do Google e mostra como todos nós, né, fomos entrando, dando os nossos dados, achando bom aquilo, agradável e tal, e o Google, se apropriando cada vez mais dos nossos dados. Tem um autor brasileiro, um jornalista, aliás, o Eugênio Butti, é até bastante conhecido, que ele também trabalha muito essa linha, ele fala o tanto que nós todos trabalhamos de graça para
as grandes empresas de tecnologia, com destaque para Google, Microsoft, Facebook. Então, são esses desafios profundos de divisores de épocas que nós estamos enfrentando, né? Então, essa indignação que nós estamos revelando, cada um de nós aqui, é que lá atrás me deu um cutucão assim, só, você tem que estudar esse troço aí. E tem um aspecto que na verdade, eu fiz um curso de sociologia do trabalho e tal, com um pesquisador brasileiro muito conhecido, o Ricardo Ramos, e ele abordava a seguinte coisa, que eu, pelo menos, nunca tinha pensado. Aí entrei em contato com a literatura. Este mundo virtual, ele tem um suporte do mundo real, né, dos recursos naturais da Terra. Então, tipo assim, para desenvolver um celular, para desenvolver um computador, para ir aperfeiçoando, são precisos minérios extremamente difíceis, caros de serem extraídos da Terra. Então, isto também é um aspecto que, em geral, fica escondido. Quer dizer, não, é tudo, vamos dizer assim, virtual, então é ecologicamente correto. Aí ele aponta, não é, ao contrário, isso explora e degrada a natureza de um ponto absurdo. Aí eu li alguns autores e tal que falavam isso, eu nunca tinha pensado, e é realmente isso que acontece, né? Tem um exemplo muito forte, que é das criptomoedas. Exatamente, Elas utilizam uma quantidade fantástica de energia. Uma enormidade, assim. Tem outra coisa que eu tenho maior dificuldade de entender. Eu também não entendo, nunca entendi direito o que é esse negócio de criptomoeda. Não vão pensar também que eu entendo, né? Eu vou pesquisando. Num resumo muito ligeiro, a criptomoeda é uma moeda digital, é digital, baseado num sistema de computador que se compreende inviolável, que é o tal do blockchain, que é utilizado em várias modalidades de plataforma. Se projeta para um tempo não muito distante que os documentos pessoais, escrituras públicas, registro em geral, seriam reelaborados nessa plataforma de blockchain, porque se entende que ela é inviolável. Então, e aí alguém, sobretudo o Bitcoin, né, projetou essa moeda, anunciou que ela é limitada, ela começou a funcionar como moeda, porque as pessoas passaram a acreditar que ela vale, e na prática vale mesmo, e tomou o sentido que tomou, e hoje tem dezenas de criptomoedas. Então, vamos dizer assim, um cartão de débito sem um cartão, baseado nessa tecnologia que compreende inviolável. Eu digo que se compreende inviolável porque eu não acredito que seja totalmente inviolável mesmo, mas quem fala, quem defende o blockchain, que é um sistema, né, um sistema eletrônico, diz que é inviolável. E até países inteiros, né, foram adotando a moeda digital, como El Salvador, por exemplo. Por exemplo, se essa moeda digital toma o rumo que está em evolução e passa a valer mesmo acima de todas as outras moedas, né? O que serão dos bancos centrais, do próprio Estado? Porque o Estado é que, em última análise, dá valor para qualquer moeda. É um negócio, assim, falar ficção científica é muito pouco. É pouco. Eu não consigo entender. Eu às vezes... troço assim... inimaginável. E no Congresso Nacional Brasileiro tem projeto para
regulamentar a criptomoeda. Isso já é conteúdo de concurso para banco público. Ah, é? Já é criptomoeda? Ah, é? É Bitcoin, essas coisas todas. Isso já é conteúdo de conhecimento bancário. Tem um economista que eu gosto muito de ouvir, ele fala que o Pix brasileiro é um ensaio de criptomoeda brasileira. Tá? Sem dúvida. Bem lembrado, Oswaldo. Sem dúvida. E foi violado recentemente, né? Pois é. Eu vou ficar mais pobre ainda. Vou ficar miséria. Vocês viram, né? A semana passada, eu lembrei de Zé Paulo. Eu falei, aqui, ó. Eu guardei essa notícia aqui, a hora que veio. 160 mil cidadãos tiveram seus dados roubados. Que horror, né? Que horror. Então, e aí, né? Mas nesse ponto, aí que está, Zé Paulo, nesse lance especificamente, cabe um recurso cobrando do Banco Central, né? Assim, cobrando mesmo, quer dizer, eles é que são responsáveis, não é? Nesse sentido, pode ser usada a lei, não pode? Pelo menos eu entendo que sim. Sim. E tem que ser coisas coletivas, né? Quer dizer, uma ação judicial coletiva, né? Sem dúvida. As instituições têm que funcionar. A ANPD, as associações de classe, sindicatos, Ministério Público, tem que ter ação coletiva. Ação coletiva. 160 mil. Com um detalhe, você precisa agir bem, porque o judiciário ele é inerte, ele só responde o que lhe é perguntado. Provocado, né? Se ele é provocado de uma maneira inepta, ele vai responder de um modo, como eu tenho um exemplo aqui, que não é salutar, não é saudável, porque ele foi provocado de uma certa maneira e ele vai responder a partir daquela provocação. Então, é importantíssimo ter muita cautela e agir com bastante senso. Conhecimento de causa, né? Do que está fazendo. Mas eu acho que estou gostando muito do papo de hoje, porque ele é uma verdadeira transição para a nossa sequência. Quer dizer, nós tivemos aqui um panorama geral da era digital, levantamos N problemas da era digital, estamos levantando outros aqui. Eu trouxe o debate sobre a Lei de Proteção de Dados, que eu a compreendo como um instrumento para se lidar com o caos da era digital. Eu relativizo esse instrumento, porque o direito tem que ser relativizado. Há muito tempo eu tenho por superada a ideia do direito absoluto, que faz e comanda. Porém, ele não deixa de ser um instrumento quando bem utilizado, como todo instrumento. Tá? E um instrumento valiosíssimo, que não é apenas formal, é de conteúdo também, porque, no nosso caso, tem condições, tem potencial para a proteção dos direitos humanos. Então, acho que a sequência dos nossos papos seriam por aí. E eu trago como temáticas próximas, para os próximos debates, primeiro, o 5G, que o Rodrigo, que até conversei com ele hoje, se dispõe a falar para nós aqui. Né? Que é outra linha também, o 5G vem para aprofundar tudo isso que nós estamos falando. Com a ideia até de carro autônomo, com a história de internet das coisas e tal. Então, acho que daqui 15 dias, o papo deve ser o do 5G com o Rodrigo. Se esgotar num papo só, ótimo. Se não, dá sequência. E aí, depois que o Rodrigo concluiu o 5G, a minha ideia é falar um pouco sobre o teletrabalho. Eu gostaria. Vocês estão me ouvindo?
Zé Paulo, sabe que eu queria te dar o nome do artigo que eu achei aqui. Aliás, são 2 artigos. Um é do UOL e o outro da Carta Capital. Governo compartilha dados pessoais de brasileiros com bancos. Isso é da UOL. Isso passou mesmo. mesmo. E o outro é: governo libera dados biométricos e biográficos de cidadãos da Carta Capital. Depois eu vou compartilhar esses dois artigos. Um tema específico para a gente debater aqui no grupo. É um negócio... Viu, Zé Paulo? Eu estou começando um curso, vou começar agora a semana que vem, Metaversos, né? Nova Arena da Humanidade Digital. É uma pergunta, mas é desenrolado isso num curso, porque nós, né, nós bibliotecários, temos que nos aperfeiçoar com o conteúdo digital, né? E partindo, inclusive, de tudo que é digital, tudo, inteligência artificial. Então, está tendo realmente uma enorme transformação na informação digital, né? Então, a gente está se preparando para isso. O metaverso, Vera, né? Fica aí a sugestão, você trazer aqui para o nosso debate, que é o Facebook. O Facebook até mudou de nome, né, para Meta. Meta, mudou, exatamente. Então, esse é Metaversos, né? Vamos ver o desenrolar desse... Porque não está dando mais para ficar... A gente tem que... Como a gente trabalha com informação e resgate da informação, e recuperação da informação, então agora a gente tem que tratar a informação digital. É bem complexo, inclusive entra a criptomoeda, entra tudo que está existindo na era digital. É uma coisa assim... É o conteúdo que vocês têm que trabalhar ou como pegar e guardar e tudo? Não, é o conteúdo, é trabalhar a gestão do conteúdo digital. Olha Caraca, meu! Vou ter que fazer outra faculdade, gente. Que desafio! Ô, Vera, eu acho que os nossos debates aqui, de alguma maneira, vai me ajudar muito. Então, aí você traz aqui, né, o tema do metaverso para a gente. Sim. No desenrolar, sim. Trago, sim. Falo alguma coisa a respeito. Porque eu tive já uma aula, mas, vou ser franca com vocês, eu tive uma aula dessa, com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista nisso, né? Como é o nome dele? Você sabe, lembra? Nesse momento eu não lembro. Tá. E daí, tive faz 15 dias, mais de 15 dias atrás, né? E eu peguei até a aula, eu cheguei atrasada na aula. Mas, olha, você boia mesmo. Tá bem difícil. Agora que eu vou dar continuidade, a partir da semana que vem, as aulas vão estar mais regulares, né? Vamos ver o que vai dar. A função fundamental da biblioteconomia é a de recuperar informação. Isso aí. Recuperar. É tratar a informação recuperando essa informação. Agora a gente tem, assim, um universo imenso de informação, né? É uma coisa imensa. Então, espera que está passando um avião aqui. E aí, a gente está se perdendo o controle de tudo. E a semana passada, ou a semana retrasada, teve um artigo
de uma pessoa que justamente falou da biblioteconomia, Marco, que não vai mais existir biblioteca. Ele falou a esmo, assim. E um dos professores da Universidade Federal do Rio rebateu. Eu vou passar para vocês os 2 artigos. O artigo que ele fala que as bibliotecas não vão mais existir, porque agora tem Google e etc., que tudo será digital e que não vai existir mais, nem a profissão, etc., né? Mas este professor do Rio de Janeiro, ele que é especialista em gerenciamento da informação, ele deu uma aula para essa pessoa, respondendo ao próprio artigo que foi publicado na Folha, e ele respondeu para a Folha. Né? Para Vera, é muito parecido com é uma fronteira bem tênue assim, com a arquivologia, não é? Ou não? Sim, com a tecnologia. Arquivologia. A arquivologia. É todo o mesmo... o mesmo propósito. Está tudo junto, porque são os mesmos critérios de organização e recuperação da informação. Né? Então, Márcia, é por aí mesmo. Então, a gente está tratando, inclusive, esse metaversus é da área de arquivologia. Está se falando, da área de arquivologia, que está atingindo também, respinga na área de biblioteconomia. Está se transformando tão rapidamente essa situação digital, como a tecnologia avança. Muito rápido, muito. Demais. E a pandemia aprofundou e acelerou. Acelerou. Tem uma... Fala. Por isso que a gente tem nas mãos agora, que eu estou falando com vocês, né? E o computador. É isso que está trazendo tantas modificações. É um baque. Agora, tem vários artigos, né, que diz que a Ana estava falando da nova geração, que está vindo aí, etc., mas também existem alguns artigos que diz que o ser humano, a partir de 2050, vai ser completamente irreconhecível. Vai ser outro ser humano. Eu já estou depois de 2020. Depois de 2020, já estou um pouco irreconhecível. Boa, meu. Eu também, Márcia, eu também. Depois de 2020, olha, tá difícil. Tem horas que nem eu me reconheço. Hoje eu estava comentando com a minha filha, não sei o quê, na sala, tal. Eu falei, nossa, era alguma coisa por aí. Eu tinha lido essa entrevista, fiquei meio assim, pensando umas coisas, pirando. Falei, nossa, tá tudo tão estranho. Aí, na hora que eu falei, não tá estranho, é assim mesmo. Eu acho que sabe, tá tudo assim, então, parece que você não tem mais referência, bicho. Ficou tudo louco, assim, tudo muito, né, solto. Não está estranho, é assim mesmo. Eu falei com ela, não, Luana, para de falar, eu vou parar de falar que está estranho. Não está, é isso mesmo. Olha, se vocês não leram, eu recomendo a leitura do texto de hoje da Folha, do Gregório do Vivier. Eu acho que conversa um pouco sobre essa questão da imbecilidade, do quanto que a gente também acaba produzindo isso e a não reflexão, o que traz, né? Eu recomendo o Gregório. Hoje mas você passou? Eu não tenho uma folha. Um amigo meu que... Não, nem um amigo que me deu, mandou por e-mail. Eu posso mandar por e-mail para vocês. Manda. Manda o e-mail que eu mando. Manda o seu e-mail. Olha, esse cara que eu... Está faltando 20 minutos, tá? Tá. Eu só vou ler isso aqui para deixar todo mundo mais apavorado ainda. A matéria que eu falei para vocês é essa, na Carta Capital. O nome dele, do cientista, ele é britânico, é Stuart Russell,
não sei se é assim que pronuncia, mas olha só o que ele fala. A chegada da inteligência artificial superinteligente é, em muitos sentidos, análoga à chegada de uma civilização alienígena superior, mas muito mais provável. Gente, não é de dar medo? Não, pensa, e o cara é um entendido do assunto, não é um maluco que está, sabe, porque ele faz umas ponderações muito sérias, muito, assim, até crítico, né? Ele é bastante crítico com isso, né? Esse autor aí que está sendo entrevistado. Mas ele fala isso, do perigo que é. Já viu, Carmen? Não Seus ter o netos controle. vão estar nessa, hein? Seus netos vão estar nessa direto. É, eu não tenho neto, não vou ter Quando neto. tiver. Quando tiver. Acho que eles não querem, meus filhos não falam. Não, então em ter tá filho, bem, né? eu estou falando sobre a próxima geração. Mas A minha netinha fez 6 meses ontem. Ai, que netinha do delícia! Parabéns! Parabéns. Ela vai pegar essa bolha toda aí, essa trolha toda aí, né? Nossa, Zé Paulo, eu me lembro quando ela nasceu, que você comentou. É mesmo, Pois é. 6 meses. E ela nasceu no Canadá, né? E só que a minha filha e o genro e ela estão aqui em casa, vieram no final do ano e estão aqui. Ah, que bom, que bom. Uma Que delícia. delícia, delícia, um bebezinho, que lindo. Ah, que bom, Há né? tanto tempo não tinha bebê em casa. É, uma alegria, né? Alegria. Alegria. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Eu já vou ter que ir falando para ela da era digital. Ela já nasce sabendo quase, né? Tão intuitivo para eles, né? Então, Daqui a pouco, Zé Paulo, é ela que vai dar uma aula. Vai dar uma aula. Pode crer. Não, viu? Ai, meu vô, Deus. não é assim, vô. Mas ele usa ele usa o Olavo de Carvalho, do Vivier, para falar sobre a imbecilidade. Isso é interessante. Pegou bem, né? Pegou o mote certo. Exato, ele vai por aí. Faz umas críticas até aos meios Eu de queria comunicação. só voltar um pouco, gente, para a realidade. Né? Ninguém se alimenta de digital. Né? Então, nós vamos ter que continuar produzindo alimentos, e não esses alimentos aí que o agropop... né? E aí, né, nós vamos ter gente trabalhando a terra, né? E eu acho que essa distância é que eu acho preocupante. Não é a distância entre nós e nós mesmos no digital, é essa distância entre essa base concreta e a coisa digital. A gente vai ter uma distância muito maior. Então, Ana, agora a Vai ter que produção discutir uma ética. já é mediada pelo computador. Para algumas pessoas, né? Não para todas. É isso, mas isso já é assim. Mas a hoje, era digital tem esse problema muito forte da exclusão. Né? Problema do descarte humano. É isso. Ah, sim. Exatamente. O autor que eu citei há pouco, o Yoval, fala muito disso. O que nos realimenta a ideia da renda universal básica. Mas a gente não vai se alimentar de dinheiro também. Mas, eu acho que a gente tem que parar e pensar. E o homem também não tem só fome de dinheiro, né? Nem de comida. Também. Tem outras fomes necessárias à humanidade. Perfeitamente. eu acho até... Gente, eu só queria avisar que eu tenho que sair agora, porque eu tenho um atendimento às 21 e eu preciso... Eu peço desculpas, né, não ficar até o final, mas eu tenho que trabalhar, me alimentar, me alimentar para poder entrar e para poder atender uma pessoa. Faz a síntese, então, faz a tua síntese. Aquele artigo novamente, por gentileza. Vamos retomar aquele assunto. Tá, eu vou mandar os artigos. E vamos colocar como um tema do nosso bate-papo aqui.
Isso é uma coisa bem séria, eu acho. Né? Eu acho. No artigo faz menção a essa lei, sabe? O que eu li. Bom, gente, eu acho que hoje a gente conversou exatamente sobre isso, né? Sobre o que vem por aí, né? E como que a gente está preparado para isso. Agora, eu acho que a nossa geração é privilegiada, porque a gente passou por várias coisas. Isso é verdade. Né? E está chegando nisso. Então, eu acho que, para mim, hoje, o papo é esse susto, essas indagações e, né, pensar o que vai ser, e o que é que a gente chama de humanidade. Né? Será que não vai ser mesmo uma outra civilização que não é humana? Não sei. Gente, antes de você sair, Ana, hoje era o dia da gente fazer a reunião do Rodrigo. E eu combinei com o Rodrigo para fazer na semana que vem, na quarta-feira. Tá. Certo. Maravilha, tá bom. Tá ótimo. O Rodrigo vai falar sobre o 5G. Né? Que ótimo! Muito que é outra bom. revolução por si. Tá bom, gente. Tchau, Tá. tchau. Um beijo. Tchau, Ana. Valeu, Ana. Valeu aí. Ô, Vera, vai acelerar o metaverso, o 5G. Exatamente. Eu vou precisar. Mas quarta-feira que vem, que dia é? Porque eu preciso ver a data. Dia 2. Dia 2? Sim, então tá bom. Vai dar para eu participar. Vai ser bom. Vai ser bom ter esse conhecimento do 5G também, que é uma coisa estrondosa, né? Em termos de velocidade. De velocidade da informação. Né? É uma coisa bastante também preocupante, eu penso. Muito. Tem um debate danado lá nos Estados Unidos sobre interferência na aviação, né? Já está falando muito sobre isso. Meu Deus do céu! Olha, vai chegar uma hora que vai ter que ter guerra dos satélites. Tudo na base dos satélites, pronto. Acontece qualquer coisa, no universo está todo mundo perdido. Não, imagina um apagão geral de... A energia, a falta de energia, o prejuízo que causa, né? Muitas vezes eu já pensei nisso. Se der um apagão no judiciário, não se puder ter mais acesso, sei lá, por um dia que seja, aos processos judiciais que estão todos lá no mundo digital. No mundo digital. E na saúde já fizeram isso, né? Quase. Na saúde quase fizeram. Nós estamos perdendo muito sobre a guarda, né? Toma por base a vida pessoal de cada um. Nós estamos perdendo muito pedaços da história, inclusive. Da história. Você está falando de ter bibliotecas digitais. Tá. Quem é que vai ter o controle disso? Quem que vai ter o controle? O que preserva e o que não preserva, por exemplo. Vai estar tudo no Google. Aí o Google é que vai ter o comando do conhecimento humano geral. O Google que vai ter o comando. Sim. É a missão deles. Eles já nasceram com essa ideia de ter domínio da informação mundial. E aí eu até já aproveito e faço a minha síntese, porque eu acho que foi isso que ficou bem forte para mim hoje. Essa subinteligência, eu acho que ela já está sendo construída, na medida em que a gente... E ela é utilizada para descartar o ser humano. O ser humano vai ser descartado sendo subinteligente, porque ele vai ficar limitado a esses joguinhos que têm essas possibilidades de escolha, né? Uma coisa assim, ou isso ou aquilo que já está oferecido.
não vai ter mais a vivência da construção do processo. Então, o descarte do ser humano, eu acho que vai ser dado por aí, nessa subinteligência. Já começou isso. O Yoval fala muito do ser humano descartável. Eu acho que é pela inteligência, quando essa inteligência é superior, como a Carmen falou aí, né, e a outra que é inferior. Eu acho que quando a pessoa fica nesse vício, né, do computador e do não interagir, de não trocar, isso aí já é o descarte do ser humano. Na sua condição de humano, que é na relação, que é na construção. Ao mesmo tempo, por outro lado, a informação está chegando mais longe, né? Pois é. Mas que você informação? vê isso. A informação, por exemplo, o filme indígena que foi proibido está conseguindo circular nas redes para milhões de pessoas verem. E Qual filme? Qual filme? Eu botei lá um filme sobre a questão dos indígenas. Eles fizeram um filme e eu botei lá na conversagem. Então, acho que sempre o bom e o ruim estão no mesmo lugar. Eu acho que o que vai ter que ser discutido cada vez mais são as questões éticas. Para discutir as questões éticas, a gente tem que conhecer melhor o ser humano. Não ficar de novo nessa questão só do intelecto. Que nós não temos controle, nós estamos descobrindo. Porque o ser humano acreditou que ele tem o controle, que ele... Para mim, fica assim, sabe? Eu fico escutando, né? E eu vou falar uma coisa louca. Hoje eu recebi num grupo que a minha filha tem, com a minha empregada, com a minha manicure, é um grupo bem heterogêneo de WhatsApp, e tem uma pessoa evangélica, e ela botou um padre falando absurdos do apocalipse, que nós vamos virar um número. Hoje eu estava escutando essas projeções da inteligência, quase que chegava no discurso do padre, sabe? A humanidade vai acabar e nós vamos sumir e todos serão descartáveis. Eu digo, gente, eu não sei se eu sou doida, mas eu cheguei eu falei, espera aí, calma. Então, eu estou trazendo... Aí, depois, vieram os protestos no próprio grupo, que a moça lá colocou isso, o padre falando, nós não vamos poder comprar mais nada, porque vem a besta, e não sei o quê. E, às vezes, eu vejo a gente falando da inteligência artificial, igual falando da besta. Tem um ser humano atrás que tem humanidade, tem grupos de pessoas que lutam pelos direitos, pela ética. Então, eu queria trazer isso. Eu não tenho essa... Claro que vai evoluir. A gente evolui, eu acho que tem uma evolução. Algumas perdas vão acontecer, mas eu não quero pensar que os meus netos vão ter um mundo pior que o meu, sabe? Eu não quero pensar isso. E se ter conhecimento é para ficar com essa visão de caos, de apocalipse, não sei. Eu quero discutir isso, sinceramente, sabe? A gente não pode ficar a serviço da tecnologia. Nós, como seres humanos, temos que nos considerar superior a toda essa tecnologia, mesmo que ela facilite muito a nossa vida, tá? A gente ainda... a tecnologia tem que estar a nosso serviço. Tudo que fizer que não estiver a nosso serviço, então... A gente tem que pensar quem que a gente dá o poder e quais são as leis, né, que precisa para regularizar o poder e discutir a ética em todos os grupos que a gente pertencer. Pois porque mas eu acho que a humanidade está sofrendo em todas depois da pandemia, com essa questão da extrema-direita, do fascismo que atola o mundo, a gente está repensando, né? Falando, né? A desigualdade ficou explicitada, a questão da África.
né? Então, acho que também tem umas coisas aí, porque a gente está recortando uma coisa. Não, só está cada tudo um quer falando, só isso. adivinhar. Não, cada um está... Não, eu não mas, acho assim, não sei se é adivinhar, mas eu acho que tem uma coisa que é um dado de realidade do quanto que isso tudo é muito difícil para se enfrentar. Eu acho que é um dado de realidade, que a gente não queira isso, também não quero. Assino embaixo de tudo que você falou. Agora, que eu acho que tem uma coisa que é muito forte, que é o quanto que a gente é limitado para fazer frente a isso tudo que é muito maior. A gente não tem nem o poder. Porque é um processo, isso aí é um processo que a gente não vai ter controle. Ah, tá. Então, não, tá. tem Então, que ter, você tem vai ter que controle. ter. Não tem. A gente, não tem a única controle. coisa. Não tem. Não tem controle A no ciência aspecto. não tem como parar. Não, Os pesquisadores. não tem, vão mas ela tem que continuar a ser. pesquisar. Não, Regina, ela tem que ser a nosso favor. De que Ela adianta tem, ter Oswaldo, ciência mas que vai não. Não, tem que Não, ter. isso tem é que ter. bonito de falar, mas depende, você pega um governo autoritário, tirânico, vai usar isso contra, depende quem é que é o favor? governo Quem é que você está tem. fazendo? Não, mas assim, Se tem As democracia. pessoas vão. Nós estamos nos últimos minutos. Você quer fazer uma conclusão Desculpa, eu da já aula? acabei aqui, é porque eu quis trazer aqui um pouco dessa angústia. Ô, Marco, eu não ouvi o que você falou. Eu queria te propor que você fizesse uma conclusão da aula. São os últimos minutos nossos. Não, eu acredito que o objetivo em que eu mirei foi alcançado, ou seja, recuperar, em linhas gerais, os debates dos nossos encontros anteriores e preparar a sequência com o levantamento de temas para o nosso bate-papo. E eu aproveito para dizer à Vera que eu gosto muito da ideia que ela sempre diz, de que o ruim e o bom estão juntos ao mesmo tempo e misturados. Eu quis fazer uma abordagem crítica, baseado na autora que eu citei, e compreendo que uma das linhas de debates será justamente a verificação do que é positivo dentro da era digital, como, por exemplo, os inúmeros benefícios da saúde. Tá? Ou seja, temos aí muitos e muitos temas para N encontros nossos. O objetivo, portanto, de hoje, acredito que foi cumprido. Recuperar o debate anterior e preparar os bate-papos futuros. Eu vou chamar isso de questões legais do cotidiano. Pode ser? Pode. Bem colocado. Tá bom. Tá ok. Então, ficamos por aí hoje. E quarta que vem temos o Rodrigo com o 5G, né? Isso. Combinado. Tá bem? Tá. Um abraço a todos. Tchau, até amanhã, gente. Amanhã. Tchau.